Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Agora, nós já vimos tudo o que tínhamos para ver a respeito de conjunto dos inteiros. Chegou a hora de aprendermos algumas operações para podermos trabalhar melhor com esses números. Hoje, veremos a adição. E, ao contrário do que talvez alguns de vocês possam pensar, 2 mais 2 não é igual a peixe. Hoje nós vamos aprender o que 2 mais 2 realmente dá. Então vem comigo e segue essa lógica. Nossa aula de hoje será sobre adição de números inteiros. Antes de começar, eu só peço que vocês tenham certeza que o conceito de módulo está bem fixado na cabeça de vocês. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem voltar na nossa aula de módulos, que vai ficar muito melhor para o seu compreendimento. Eu coloquei aqui a nossa reta numérica apenas para facilitar a nossa compreensão quando tratamos de adição de números inteiros. Essa reta numérica ela está sendo utilizada pulando de 2 em 2 números. Mas não estranhe, pois entre o -4 e o -6 existe o -5. Entre o 8 e o 10 existe o 9. Então, entre duas respectivas casas, existe uma casa intermediária. Eu apenas ocultei elas para que pegássemos uma abrangência maior de números. Para compreender como somar números inteiros, nós vamos utilizar estes exemplos aqui. Pois, dependendo do que estiver acontecendo, vamos ter que tratar os números de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos começar observando o exemplo 1, onde temos mais 8 mais 4. Então, nós temos o número 4 positivo somado com o número 8 positivo. E o que nós temos que fazer? Quando nós temos dois números inteiros com o mesmo sinal, ou seja, estes dois sinais aqui são positivos. E se os sinais são iguais, nós vamos sempre manter o mesmo sinal no nosso resultado. Então, dois números positivos somados sempre vão dar um resultado positivo. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender aqui. Sinais iguais, quando tratamos de soma, o resultado terá sempre o mesmo sinal dos dois que foram somados. Então, dois números positivos somados darão um resultado positivo. E aí agora, para ver qual seria o resultado do número, nós temos que somar 8 mais 4. Então, se formos somar 8 mais 4, teremos 8 mais 4 daria 12. E isso pode ser entendido também como a distância que estamos da nossa origem, ou seja, o módulo. Então, o número 4 está a 4 distâncias da origem. E o número 8 está a 8 casas de distâncias da origem. Então, se andarmos 4 casas no sentido positivo, que é o da direita, e depois andarmos mais 8 casas no sentido positivo, que é o da direita, nós chegaremos exatamente na casa 12. Então, este aqui seria o resultado do nosso exemplo 1, mais 12. Agora, vamos ver o nosso exemplo 2. Nós temos -2 mais -6. Aqui, a lógica é muito igual, pois os sinais dos números são iguais. Então, nós temos aqui o menos e o menos. Ou seja, o nosso resultado será um número negativo. Agora, se formos encontrar qual que é o resultado de -2 com -6, basta andarmos também as casas correspondentes na nossa reta numérica. Então, o -2 está a 2 casas de distância da origem. Se formos andar mais 6 casas para a esquerda, ou seja, no sentido negativo, sairemos de -2 para -8, pois 2 mais 8 é 8. E o sinal é que seria de negativo, que manteríamos ele. Então, a resposta do nosso exemplo 2 seria -8. Vou colocar a resposta aqui apenas que vocês possam ver de onde que veio ali da nossa reta numérica. Então, é assim que nós fazemos quando os sinais são iguais. Nós mantemos o sinal e somamos os números. Agora, o que acontece quando nós temos sinais que são diferentes e estão sendo somados? Bom, aqui nós temos mais 2, menos 12. Então, vocês podem ver que mais é diferente de menos. Então, o que vai acontecer aqui? Bom, em situações assim, o sinal do nosso resultado vai ser sempre o mesmo sinal do número que possui o maior módulo, ou seja, do número que está mais distante da nossa origem. Então, nesse caso aqui, qual seria o módulo de mais 2? Bom, o módulo de mais 2 é 2. E qual seria o módulo de menos 12? O módulo de menos 12 é 12. Então, quem possui o maior módulo
é o número 12. Então, na nossa resposta, o sinal vai ser o mesmo sinal do 12. E o sinal do 12 é menos. Então, nosso resultado será negativo. E quando formos fazer a conta, podemos ver também o quanto que vamos andar na nossa reta numérica. Então, por exemplo, o menos 12 se encontra a 12 casas à esquerda da nossa origem. E o mais 2 indica que vamos andar 2 casas para a direita. Então, ao andar 2 casas, vamos sair do menos 12 para o menos 11 e depois para o menos 10. Então, a resposta do nosso exemplo 3 seria menos 10. Então, menos 10. E agora vamos para o nosso último exemplo, nosso exemplo número 4, onde nós temos o número menos 9 somado com o número mais 6. Então, a lógica seria igual à da anterior. Quem possui o maior módulo? Menos 9 ou mais 6? Bom, como o módulo de 6 é 6 e de menos 9 é 9, 9 é maior que 6. Portanto, o maior módulo é de menos 9. O que nos daria aqui um resultado, então, negativo. Então, aqui o nosso sinal seria negativo. E agora nós temos que fazer justamente a nossa caminhada na reta numérica. Então, vamos partir do menos 9. O menos 9 estaria exatamente aqui, entre o menos 8 e o menos 10. Vou colocar ele aqui pequenininho, só para uma referência. E daqui nós vamos andar o quê? Vamos andar 6 casas no sentido positivo, ou seja, no sentido da direita. Então, ao andar 6 casas de menos 9 para a direita, nós chegaremos exatamente no número menos 3, que se encontra entre o menos 2 e o menos 4. Então, aqui seria justamente a nossa resposta do exemplo 4. Menos 3. Então, gênios, fixem muito bem essa ideia. Sempre que estamos somando dois números que possuem o mesmo sinal, o sinal da resposta vai ser exatamente o mesmo sinal dos dois números e a resposta, o número em si que vocês vão escrever, vai ser a soma dos seus módulos. Enquanto que, quando os sinais forem diferentes, o sinal do resultado vai ser o sinal daquele elemento que possui o maior módulo. E, em relação ao número, realmente o número que vocês vão escrever, ele será a diferença entre os dois números, quando os sinais são contrários. Então, por exemplo, quando temos menos 8 e mais 3, nós vamos subtrair os números. Então, 8 menos 3, no caso, seria 5. E o sinal seria do maior módulo, pois o menos 8 tem maior módulo do que o mais 3. Então, com isso, encerramos nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima.